Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma surpresa especial. Tenho o meu pastor comigo, pastor Tarsis Júnior, um homem de Deus, tem abençoado muito a minha vida. E eu trouxe um texto e eu gostaria de pedir ao pastor Tarsis Júnior para poder compartilhar com a gente o entendimento sobre esse texto. Esse texto falou comigo porque no meu coração eu gostaria de ter uma palavra que apresentasse Jesus realmente como Senhor. Uma palavra básica, porque eu vejo que o texto fala tão simples, tão simples. Se você, com a sua boca, confessar Jesus Cristo como Senhor e com o teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. É uma palavra para mim tão direta, mas eu creio que tem implicações maior do que isso. Eu gostaria de pedir ao pastor Tarsis para ficar à vontade e falar para a gente o que o senhor vê nesse texto. Que alegria, Davidson, estar com você aqui nessa plataforma tão especial. Eu sei que Deus tem desenhado esse projeto para alcançar tantos corações, Amém. Tantas pessoas. E eu fico muito feliz em vê-lo se movendo nisso, preocupado com que a palavra ela encontre uma terra fértil, né? Encontre um coração pronto para receber. Uhum. E esse texto que você separou para hoje é um texto muito poderoso. Uhum. De fato, o evangelho é simples. A gente precisa apresentar Cristo às pessoas. Isso. E as pessoas que receberem Cristo serão salvas. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo ele está tratando aqui de um quadro muito complexo, porque ele fala a um público que acredita que já sabe como funciona o processo. Okay. E hoje a gente estava até falando sobre isso fora do ar. O que é mais difícil? É pregar para quem não sabe nada ou pregar para quem já tem uma construção formada. Essa é a motivação do apóstolo Paulo. Ele começa o capítulo 10 falando da real motivação dele. Isso. Ele fala, a única coisa que eu quero é que vocês sejam salvos. Uhum. E o problema é que os judeus estabeleceram para a salvação uma construção apoiada, de fato, naquilo que Moisés estabeleceu e que foi importante, aquilo que a lei tinha como funcionalidade, com aquilo que Deus trouxe através de Moisés, foi importante para aquele tempo. Sim, sim. Então, todo o desenho formado, toda aquela construção, né, em respeitar os princípios da lei, tudo aquilo foi muito importante. Sim. Até Cristo. Tudo apontava para Jesus. Até Cristo. Isso. Até Cristo, tudo aquilo foi funcional. Uhum. Então, Paulo está tentando dar aos romanos e àqueles que receberiam aquela epístola a seguinte informação: tudo aquilo foi importante até Cristo. Isso. A partir de Cristo, é só Cristo. Então não tem nada mais. Não tem mais nada. Nada que a gente possa fazer, nada. E então, o que a gente precisa é entender que a salvação, ela vai chegar através de acreditar em Cristo, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele pagou como preço, na morte dele, na ressurreição dele. Acreditar que Ele não está mais entre os mortos. Isso, exatamente. Que Ele ressuscitou. A obra de Cristo foi completa. Isso, não deve mais. Isso me alegra. Alguém me perguntou esses dias, o que o senhor acha de recorrer a elementos judaizantes? O que o senhor acha de trazer para o culto uma arca? O que o senhor acha de tocar um chofar no culto? O que o senhor acha de colocar uma estola
sacerdotal. Eu disse, olha, tudo isso foi muito interessante para aquele tempo. Isso. É só até chegar a Cristo. Chegando a Cristo, eu não preciso mais de arca, de estola. Exato. Eu não preciso de chofar. Preciso de Cristo, de acreditar que aquilo que ele fez é suficiente. Então, eu acho que aqui está para nós uma proposta muito interessante. A proposta de que as pessoas creiam em Jesus. E aqui entra um ponto muito importante para esse tempo, Davidson. Porque a gente precisa ter a informação certa. Aqui a gente encontra alguns outros pontos perigosos, porque nesse afã, nesse desejo de apresentar Jesus, e a motivação nossa é interessante, levar Jesus, Sim. mas a gente pode perder um pouco o equilíbrio da informação certa. A gente conversava também sobre isso. Eu acho interessante a gente trazer isso aqui para a mesa. Porque, por exemplo, num culto, quando alguém faz o apelo, né? Alguém aqui deseja receber Jesus. Isso. A gente está bem É muito comum isso. Muito né? comum. A gente está bem intencionado. A gente vai até a pessoa que está visitando ou que tem cara de que não é crente. Né? Tem muito disso, né? Tem, pela cara. A pessoa que está ali, então pelo formato da barba, ou pelo estilo do bigode, ou pelo penteado, ou pelo tamanho do cabelo, a gente julga que ele ainda não tem Jesus. E a gente vai e convida a pessoa para aceitar a Jesus. E aí podem acontecer alguns constrangimentos, porque, poxa, se eu não for, vai pegar mal. Se eu não aceitar, o que vão dizer de mim? E aí talvez a pessoa vai até por uma questão de cordialidade, de gentileza, né? De simpatia. A pessoa vai para ser agradável. Ou constrangido. Ou constrangida. Mas será que de fato a pessoa entendeu o que é crer em Jesus? Isso me preocupa muito. Porque crer em Jesus é invocar o nome do Senhor, é dizer, olha, eu reconheço que aquilo que ele fez por mim é importante. Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, das minhas mazelas, das minhas vergonhas. E eu aceito que aquilo que ele fez por mim é suficiente. Então, eu acho que aqui está o grande dilema da religiosidade, desse ambiente, desse quintal religioso que a gente forma. E não está errado. Eu acho que é genuíno o que nós fazemos como igreja, como pregação. A questão é se a pessoa está entendendo qual é o convite. Isso. Então, o que você falou aqui, citando o texto de Paulo, Romanos capítulo 10, verso 2, olha que interessante. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo está dizendo assim, eu tenho certeza absoluta que a boa intenção deles é genuína. É isso que me pegou, pastor. Eles estão bem intencionados. Bem intencionados. Eles têm boa vontade. Porém falta conhecimento. O entendimento. O conhecimento. Falta entender o que Jesus fez. E o que a gente precisa resgatar nos nossos púlpitos, nas nossas pregações, é de fato apontar Jesus com conhecimento. Um discipulado genuíno. Isso aí, pastor. O que Jesus fez por Glória mim a Jesus. É suficiente. Então, eu trago aqui... É um entendimento mais do que só com palavras, né, pastor? É lá no coração, nasce no coração essa vontade, mas tem que ter conhecimento, tem que ter base por isso, né? O senhor falou comigo lá quando a gente estava agora há pouco, o senhor falou que quando Paulo ministrou, quando alguns homens de Deus ministrou, Pedro, por exemplo, ele discorreu a palavra inteira para trazer para a pessoa um conhecimento global da salvação e apontando para Jesus. O texto, por exemplo, de Atos do milagre da Porta Formosa, havia um aleijado que estava há 40 anos pedindo esmola. Era alguém conhecido na cidade. Então,
Quando Pedro e João estão subindo para a oração, das 3 da tarde, o texto diz que o aleijado pede uma esmola. E Pedro diz, olha, não tenho ouro, não tenho prato, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O texto diz que ele levanta e ele entra, saltando dentro do templo. Aquilo chamou a atenção. Aquilo ali poderia ser uma ferramenta para Pedro atrair pessoas para Jesus para cura. Aqui, quem quer Vem Jesus, vem, e a todo mundo. Lembra que há um tanque próximo ao templo ali, em que reúne centenas de pessoas enfermas esperando a movimentação da água para ser curado. Então, ali é o lugar onde as pessoas vão para pedir esmolas, os necessitados, os carentes. Então, ali Pedro poderia levantar uma igreja de milagres e prodígios. Um Jesus que resolve os seus problemas. Isso. Mas Pedro tem a preocupação em efetuar um discipulado genuíno. E ele pega desde lá de trás de Abraão. Glória a Jesus. Ele vem discorrendo. Esse é o Jesus que eu quero apresentar a vocês. Quando Jesus multiplica os pães para aquela multidão, o texto diz que as pessoas vieram atrás dele por causa do pão. Por causa do pão. Que é fácil. É fácil a gente confundir o povo. Isso. Aí Jesus diz, vocês estão atrás de mim por causa do pão, da multiplicação. Eu sou o pão. Oh, aleluia. Eu sou o pão. Aquilo faz com que parte da multidão vá embora. Porque não é isso que eu queria. Eu queria ver movimento, milagres, multiplicação, cestos cheios. Aí Jesus diz aos discípulos, se vocês quiserem ir também, vocês estão liberados. Mas Pedro havia entendido o discipulado. Aleluia. Para onde iremos nós? Aleluia. 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 Se só tu tens palavras aleluia. de vida Aleluia, eterna. Aleluia. O que a gente precisa é fazer com que as pessoas entendam o que Pedro entendeu. Não tem nada a ver com pão, não tem nada a ver com milagre, não tem nada a ver. Eu tive há pouco tempo no Egito, num retiro espiritual, e a caravana que eu estava, nós fomos visitar um mosteiro que está há muitos anos ali na terra de Gozém. E alguns homens ficam ali orando e buscando a Deus o dia inteiro. Aí havia uma caravana vindo da América do Sul, do Brasil, de pastores que vivem uma outra realidade daquelas que aqueles homens viviam. E aí alguém desta caravana de líderes, de homens e mulheres de Deus, alguém perguntou, então aqui vocês veem muitos milagres porque vocês oram e jejuam e buscam a Deus o dia todo. E um daqueles homens do mosteiro respondeu algo que me encheu o coração. Ele disse, milagres é para quem não crê. Aqui a gente crê. Então, milagre, provisão, multiplicação, são ferramentas para que a gente chegue até Jesus. Mas chegando até Ele, eu não preciso disso para sustentar a minha fé, para manter a minha convicção. Eu não preciso disso porque eu entendi o que Ele fez. O que Ele fez? Ele morreu por mim. Ele pagou um preço alto na cruz. Ele morreu e ressuscitou. Ele saiu dentre os mortos. Ele está vivo. Aleluia. Está dentro de mim. Está dentro de você. Então, qualquer outra estratégia, ela é importante para aquele momento, como a lei foi importante. Sim, sim. A lei foi importante para chegar a Jesus. Chegando a Jesus, é tudo. é tudo. Estou completo.
Então, eu queria, dentro desse tema, pensar nesses 5 elos desta corrente que Paulo estabelece em Romanos capítulo 10. Paulo vai dizer para nós 5 verbos importantíssimos no processo de discipulado, no processo da evangelização. Primeiro, ele vai dizer que só poderá haver salvação se alguém invocar o nome do Senhor. Invocar é se aproximar. Eu invoco alguém que eu quero me aproximar, que eu quero estar perto. Então, invocar. Aí ele diz o seguinte: só poderá haver, só terá alguém invocando o nome do Senhor se crer. Sim. Então, para invocar, eu preciso crer nele. Aí ele diz que só haverá alguém que crer nele se ouvir falar. Eu preciso ouvir falar. E só haverá alguém ouvindo falar a respeito dele se alguém pregar. E só haverá alguém para pregar se alguém enviar. Se alguém enviar. Então, há uma construção, não é de qualquer forma. O evangelho é simples? É. Mas há uma construção de discipulado que precisa ser bem construída, ser bem realizada. A minha oração é que a gente consiga atingir esse processo, essa construção de um bom discipulado. O Davidson, não há problema a igreja fazer ação social. Não há, pelo contrário, essa é a proposta do evangelho, que a gente construa pontes na sociedade, atenda o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Uma das crises da igreja primitiva é que denunciavam os apóstolos de que eles estavam preocupados com a mensagem do evangelho e estavam esquecendo do viúvo, do pobre, do necessitado. Isso. Aí eles levantam uma equipe de 7 diáconos para atender essa demanda. Para atender. Isso. E aquilo é legítimo. Mas a função principal da igreja não é a ação social. A função principal da igreja é levar o evangelho de Jesus Cristo, levar a mensagem, para que as pessoas invoquem o nome do Senhor, creiam, se convertam, para que as pessoas cheguem até Cristo. Então, nós não podemos confundir a estratégia com a mensagem. As estratégias podem ser bem desenhadas, mas a mensagem tem que ser levada de que o evangelho acontece por causa de Jesus. E a gente precisa fazer com que as pessoas creiam em Jesus. E aqui entra um ponto muito importante. Porque no afã de levar o evangelho, as pessoas podem vir por constrangimento, por necessidade, por gratidão, né? Por exemplo, eu vou lá para o Nordeste, eu cavo um poço e eu digo para quem não tem água potável: aqui, ó, vou trazer água para você se você aceitar Jesus. Você aceita? Mas é claro que eu vou aceitar. É claro que eu vou aceitar. Igual um político faz isso, né? Mas é claro, por gratidão. Mas a pessoa que recebe aquela água precisa entender que a minha missão não é a água que ele vai... Isso aí. A missão é a água da vida. Aquilo que Jesus propôs à mulher samaritana. Então, é uma água melhor do que essa água. Então, assim, é um pão melhor do que esse pão que você não tem. Então, que a gente faça um bom discipulado. Que a gente não perca a essência da nossa missão. Isso diz, então, que o conjunto que forma para que a pessoa possa ser salva, lógico que ele pode com a sua boca confessar, que se crê com o coração, mas ele precisa de ter um discipulado, um conhecimento da palavra de Deus, precisa de ter alguém para regar, um que vai plantar, o outro que vai regar. Isso tudo é o composto que o senhor disse? Não basta levantar a mão e ir à frente. Não basta. Aí a igreja aplaude, a gente... Soma aqueles números de um monte de pessoas. Nossa igreja... Tantas pessoas se converteram. Teve muitas pessoas. A questão é se a pessoa entendeu. Isso aí. É o que importa. Se desceu o coração. Então, é por isso que é interessante a questão do batismo. Você falou verdade. Você falou verdade. Aquele que crer e for batizado
O batismo é parte importante do discipulado. Né? Aí eu encontro pessoas na igreja que dizem assim para mim: não, pastor, eu estou há muitos anos, mas eu não quero me batizar, não. Eu não quero um compromisso, eu não quero. Então você não entendeu o que é crer. É como um casamento no civil e no religioso. Então, quando eu digo que creio, é o casamento civil, perante o juiz, ninguém está vendo, é na papelada. E o religioso é na frente dos convidados. Tal. Então, assim, eu não tenho problema em casar no religioso se eu já casei no civil. Eu não tenho problema de mostrar para os outros, publicamente, algo que já aconteceu no meu coração. Então, eu não tenho problema de ser batizado se eu já disse que eu creio. Agora, eu creio, mas não quero ser batizado. Então, já tem alguma coisa errada, né? Você não entendeu direito. Não entendeu. Você não entendeu. Lembrando que a salvação não é para quem é batizado. A salvação é para quem crê. Mas quem crê não tem por que não ser batizado. Então, assim, eu conheço a minha esposa, eu proponho o casamento para ela, eu caso com ela, mas digo, não quero que ninguém saiba que a gente está casado. Como assim? Como eu não quero que ninguém saiba? Se eu tomei uma decisão com você, não tem problema que seja público. Não tem problema que as pessoas me vejam descendo as águas de batismo. Interessante, pastor. Quando eu me converti, eu nasci num lar evangélico, mas eu não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. E quando meu pai me chamava, me forçava, faltava pouco bater para mim ir para a igreja. Se não fosse, era problema. Então, eu ia, mas ia com vergonha. É o que o senhor falou. Ia com vergonha. Mas o dia que eu encontrei com Jesus, a primeira coisa que eu quis fazer foi colocar a Bíblia debaixo do braço e sair para a rua fora. Eu queria encontrar as pessoas e pregar. Eu queria que todo mundo soubesse que eu tinha me encontrado com Jesus. Mas saiu lá do coração. Eu já tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas nunca tinha me encontrado com Jesus. Mas a primeira coisa que eu quis fazer é mostrar para os outros, é confessar publicamente. Olha aqui, gente, eu me encontrei com Jesus. Esse é o verdadeiro discipulado. Me encontrei com Jesus. O evangelho alcançou o seu ápice na vida da pessoa quando ela está liberada para isso. Está liberada. De morrer. Isso. De nascer de novo. Está pronto para morrer. É a discussão de Jesus com Nicodemos. O que você precisa é nascer de novo. Nascer de novo. É entender. E como custa para a gente entender que eu tenho que nascer de novo. É a proposta que o jovem rico não conseguiu. Ele sabia tudo. Ele não perdia nada. Nem um cerimonial. Sabia de tudo. E teve a aprovação do próprio Jesus. Não, realmente você sabe tudo. Mas uma coisa você precisa. É ser batizado. É morrer de novo. É entregar a sua vida. É renunciar o seu eu. Renunciar suas vaidades. Renunciar o seu ego. E dizer, olha, eu agora vivo. Nós precisamos resgatar um verdadeiro discipulado do Evangelho. As pessoas precisam... Porque quando isso acontecer, Davidson, não há demônio, não há principado, não há potestade, não há presente, não há futuro, não há passado, não há nada. Não há nada que me separe do amor de Cristo. De Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada, não há nada. Quando a gente chegar nesse patamar, é como Sadraque, Mesaque e Abdenego que estão descendo para a fornalha. Esse é o terceiro. Isso aí. Aí um deles diz assim, e eu quero um dia descobrir quem foi que respondeu. Ó rei Nabucodonosor, o Deus a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar dessa fornalha, ele pode nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, isso aí. Nós estamos prontos para morrer, mas jamais deixaremos. Oh, glória a Jesus. Quando a igreja do Senhor entender esse princípio que Paulo está tentando de boa vontade aqui explicar. Foi mesmo. Ele está tentando explicar. De boa vontade. Eu percebi isso. Uma vez ele de boa vontade. Uma vez eu fui visitar uma moça, líder da mocidade da nossa igreja, com câncer terminal.
no hospital do INCA, no Rio de Janeiro. Uma moça de 32 anos, mãe de 2 meninas. E eu fui dilacerado. Eu fui, porque a perda seria uma perda muito significante para toda a igreja, para mim, para minha casa, para minha família. E eu fui visitá-la e eu entrei no quarto dela, cabisbaixo, destruído emocionalmente. E eu lembro que ela olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor está doente? Eu falei: não estou doente, não. Eu estou bem, eu tô tranquilo, eu tô triste por causa de você. Sim. Aí ela disse para mim: pastor, não fique triste comigo, por minha causa. Eu estou pronta para me encontrar com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, se hoje eu não tenho o que eu quero ter, eu deixo de seguir a Jesus. Mas eu não deixo de seguir, eu nunca segui ele. Nunca encontrou ele. Eu nunca entendi o que é seguir ao Senhor com entendimento, com o coração. Eu ainda não entendi, porque quando eu entender, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nada vai me separar. Nem demissão, nem crise financeira, nem perda de patrimônio, nem câncer, nem doença, nem derrame, nem nada. Nem nada. Nada vai me separar. Uma vez que eu entendi o que ele fez por mim, nada vai me separar. Não precisa ter uma pregação de famoso, não precisa ter um cantor com muitos seguidores. Eu não preciso ter uma igreja lotada com 1000 pessoas, com cadeira acolchoada, com ar-condicionado, com telão de LED. Tudo isso é muito legal, mas não é isso. É quando eu entendo com o meu coração aquilo que ele fez por mim. Se eu entender isso, estou resolvido. Glória a Jesus. Obrigado, pastor. Eu fico muito feliz por o senhor gastar esse tempinho do senhor aí ajudar a gente a compreender esse texto. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Quero te agradecer por estar com a gente nesse momento todo aí. Provavelmente deu mais de 15, 20 minutos, não sei. Mas eu quero te agradecer por estar conosco. Por favor, se inscreva no canal, acompanhe o pastor Tarsis também, tem o canal dele, eu vou deixar no link na descrição, você pode acompanhar. E também vou deixar o link da igreja para vocês acompanharem. Tem muitas palavras ali, palavras de Deus, palavra maravilhosa que pode abençoar a sua vida.